Bom, eu sou o Luiz Antônio Pereira de Souza, né, mais conhecido aí no mercado geofísico aí como Lápis. Eu sou pesquisador do IPT, já trabalho no IPT há 37 anos e sempre lidando com a parte de investigação geofísica de ambientes submersos rasos. Essa minha apresentação aqui ela é parte de um curso que eu ministro no IPT, um curso de uma semana. Esse curso já foi ministrado também em algumas universidades, e inclusive em versões um pouco mais curtas, 2 ou 3 dias, em algumas horas, enfim. Eu aqui nessa minha apresentação aqui, vou objetivar mais a minha fala sobre o ponto de vista da perfilagem sísmica contínua. Esse assunto assim, tem um estímulo em especial em função dos últimos acontecimentos, né, no Brasil, né, de acidentes. Então a ideia é que essa minha fala aqui, minha apresentação, ela contribua para o estudo dos lagos, né, relacionados a reservatórios de água ou lagos relacionados a empresas de mineração, né. Eu já estou em geofísica há bastante tempo, né, eu não tenho qualquer dúvida que a geofísica constitui-se num conjunto de técnicas e métodos aí que tem muito a contribuir com a questão de barragens, né? No corpo da barragem, propriamente dito, que não é a minha especialidade, certamente métodos como eletroresistividade, microsísmica, entre outros, tem um potencial enorme para ajudar a prever acidentes, ou a prever movimentos, ou as transformações que ocorrem no corpo da barragem ao longo do tempo, né? Na parte de água, principalmente a sísmica, ela também tem muito a contribuir, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então aqui estão meus contatos, telefone, e-mail, etc. Eu trabalho no IPT, no Centro de Tecnologias Geoambientais. O grupo que eu trabalho é a CIRDEM, Seção de Investigação, Riscos e Desastres Naturais. Eu vou fazer antes de começar a falar propriamente dito na perfilagem, eu sei que tem vários perfis de pessoas que podem ver essa palestra. É interessante talvez fazer um breve introdução ao assunto, né, criar um background aí para a gente conseguir falar um pouco mais sobre a perfilagem propriamente dita. Então, eu gostaria de reforçar e de lembrar aos colegas que as fontes acústicas elas são construídas, os engenheiros, né, que constroem essas fontes acústicas, elas têm performance, desempenho, né, bastante pré-determinado, quer dizer, a construção delas, tanto a forma como elas são feitas, tamanho, potência, frequência que elas emitem, etc., elas têm objetivos claros, né? Então elas se diferenciam uma da outra em função desses parâmetros. Então esse quadro aqui é um quadro que ilustra uma fonte do tipo 3,5 kHz, e observando esse quadro a gente consegue notar que, por exemplo, uma fonte de 3,5 kHz tem uma performance bastante interessante em ambientes de lama argilosa, pode chegar a penetrar 55, 60 metros, né? Eu já vi vários exemplos de fontes de 3,5 kHz, por exemplo, o navio da USP tem 4, 5 ou 6 fontes dessa instalada no casco dele. Então quando você está trabalhando no mar com 4, 5 fontes instaladas no casco de um navio, por exemplo, de 3,5 kHz, ele consegue penetrar 70, 80, eventualmente até mais que isso na coluna sedimentar, tá? Mas se você estiver trabalhando em ambientes geológicos, né, com uma areia compacta, com cascalho, ou um ambiente rochoso, por exemplo, né, esse gráfico está mostrando justamente isso. Você não consegue penetrar na coluna sedimentar, porque essa fonte emite uma frequência baixa, sob o ponto de vista da penetração, tá? Quando nós estamos falando em penetração, lembrar a vocês que navios da Petrobras que pesquisam petróleo, por exemplo, trabalham com frequência de 50 Hz. 100 Hz, 30 Hz, essa ordem de grandeza. Aqui nós estamos falando em 3.500 Hz. Então é um range completamente distinto do objetivo lá da Petrobras, que é penetrar na coluna sedimentar. Aqui nós estamos falando em resolução, tá? Então, alguns de vocês talvez já tenham visto, eu faço na minha tese, inclusive esse desenho está lá, eu faço uma classificação geral aqui das fontes acústicas em função das frequências que elas emitem. Aqui eu não vou falar de batimetria, não vou falar de side-scan-sonar, que são fontes acústicas cujo objetivo é investigar a superfície de fundo, né? E assim sendo, lidam com frequências altas, comumente acima de 20,
30, 40 kHz, 100 kHz, 200 kHz, essa ordem de grandeza. São fontes, claro, o objetivo é investigar a superfície, elas não têm a intenção de penetrar na coluna sedimentar. Então, por outro lado, existe aquele conjunto de fontes acústicas que penetram no fundo do mar, do rio, etc. Tem o objetivo de investigar a espessura das camadas sedimentares. Nesse caso, estamos falando de fontes acústicas que fazem perfilagem sísmica contínua. Então, existem fontes que têm energia bastante grande, ou que penetram, né, na coluna sedimentar, que são os boomers, sparks, que não é o foco da minha apresentação aqui. Eu vou me concentrar aqui nas fontes que fazem, que penetram na coluna sedimentar, mais pouco, mas que por outro lado trazem bastante resolução. São fontes que comumente trabalham com frequências entre 2 e 20, 2 e 30 kHz. Esse é o espectro de frequências que lida esses equipamentos, que visam penetrar na coluna sedimentar, não muito, mas trazer uma grande resolução. Existe hoje uma fonte acústica que trabalha com frequência entre 20 e 50 kHz, mas não é uma fonte comum, é uma fonte excepcional, nova no mercado. Eu vou mostrar uns produtos mais adiante aqui para vocês, desse tipo de fonte. Tá? Existe muitas fontes acústicas disponíveis no mercado, então para uma pessoa que é leiga, que não é da área de geofísica, não é da área de sísmica, né? Os engenheiros, geólogos, enfim, que lidam com assuntos de assoreamento, etc., eles podem, é comum a pessoa se ver meio perdida na quantidade de fontes acústicas que existem no mercado. Então, lendo o manual, lendo catálogos, etc., às vezes não é suficiente para a pessoa decidir qual fonte acústica ela vai comprar, ou qual serviço ela vai contratar com que tipo de fonte acústica, porque realmente o espectro é bastante grande. E todas as fontes acústicas são excelentes, não tem nenhuma melhor que outra, na verdade. Hoje em dia a tecnologia é bastante evoluída e as fontes acústicas são ótimas, têm excelente desempenho. Agora, o que varia, na verdade, quando você vai, que ajuda você na sua decisão de comprar uma fonte acústica, é o projeto que você está envolvido, é a necessidade que você tem, é a natureza da informação que você precisa para o seu projeto ir adiante, né? Então, você não compraria um boomer para fazer um levantamento de um reservatório onde o seu objetivo é investigar camadas de 10, 15 centímetros de espessura de assoreamento do reservatório. O boomer lida com frequências de abaixo de 2.000 Hz, são frequências que priorizam penetração, portanto não tem resolução. Então, num registro de boomer, jamais você vai identificar uma camada de 20 centímetros de espessura. Então, um boomer não serve para isso. Então, em função do objetivo do seu projeto, que você vai decidir qual é a melhor fonte acústica, aquela que vai te dar o resultado melhor para o seu trabalho. Então, aqui é um exemplo de um produto aqui de uma perfilagem sísmica no litoral norte de São Paulo, mostrando dois registros. Um registro de chirp, que é uma fonte acústica que prioriza resolução, e um boomer. É fácil, acho que não é difícil observar nesse registro a diferença entre eles. Quer dizer, no registro inferior, que é de um boomer, você consegue acompanhar aqui o contorno do embasamento rochoso na área que você está investigando. Informação que você não tem no chip. Tá? Então o chip ele mostra que tem um afloramento rochoso aqui, ó, essa pontinha aqui, mostra uma camadinha provavelmente de lama aqui, mas não mostra nada na coluna sedimentar. Porque o chip lida com uma frequência alta. Ele não consegue atravessar uma camada de sedimento aqui de 50, 60 metros de espessura. Principalmente se esse sedimento for uma areia fina ou grossa, ou um cascalho, né? Aqui é um outro exemplo, no canal de São Sebastião, aqui litoral norte de São Paulo, mostrando um registro de um pinger. Aqui é um perfil, tá vendo? Estou saindo aqui do continente e indo para Ilhabela. Paro aqui no meio do caminho, né? Um perfil de mais ou menos de 1 km de comprimento. Então esse é um registro de pinger, ó, não estou vendo nada aqui na coluna sedimentar. Esse é um registro de chirp, eu já começo a ver aqui um refletor, provavelmente um embasamento rochoso. Aqui eu fico em dúvida se ele realmente está subindo aqui, né? Se eu tivesse que traçar aqui, talvez eu fizesse isso, né, nesse registro. Tá? E esse registro de baixo é um registro do boomer. Você percebe que se você achava que o embasamento era esse vermelhinho aqui, ó, você vai mudar de ideia a hora que você olha um registro do boomer. Olha o embasamento aqui, ó. Ele na verdade continua aqui. Então aqui tem um pacote de sedimentos, se você conseguir ver aqui na escala, cerca de 40 ou 50 metros de espessura, que você não consegue ver no chirp, porque a frequência dele é alta, muito menos num pinger, porque a frequência é mais alta ainda. Então nesse caso precisaria um boomer realmente para você obter a informação que você necessita, se essa informação for realmente a profundidade do embasamento rochoso ou a espessura total da sua coluna sedimentar. Aqui um outro exemplo, também no litoral norte de São Paulo,
mostrando um registro de chip, muito bonito o registro, ó, com várias camadinhas aqui. Só que eu não consigo ver aqui o embasamento rochoso, coisa que eu vejo no registro de Boomer, no mesmo local, né, no mesmo levantamento, inclusive. Ó, se você olhar aqui, você facilmente consegue traçar, vou tirar aqui para que vocês consigam observar junto comigo, ó, o contorno do embasamento rochoso aqui, num registro de Boomer, coisa que eu não consigo ver num registro de Chirp. Então veja que no caso de penetração, a fonte acústica Boomer dá resultados mais interessantes. Tá? Aqui é um registro de um Chirp, que utiliza a frequência entre 2 e 8 kHz, já priorizando resolução. Se você observar aqui a escala, ó, nós estamos aqui numa região que tem uns 6 metros de coluna d'água, e eu consigo ver refletores aqui até 18, 15, 16, 17, 18 metros de profundidade. Ó. Então eu consigo ver várias camadas geológicas, né, com uma certa resolução. Então é uma fonte acústica que lida com frequência entre 2 e 8 kHz, permite, não penetra muito. Você vê que o embasamento rochoso aqui, talvez isso aqui seja um embasamento rochoso, ele não está tão claro, porque a frequência é alta, não consegue delinear com tanta precisão o embasamento. Em compensação, eu vejo vários refletores nas camadas mais subsuperficiais, né? Então, aqui nós estamos falando em resolução, que é o objetivo meu principal nessa minha conversa aqui com vocês. Tá? Então nós estamos falando, eu vou falar para vocês de fontes acústicas que priorizam resolução. Desde ecobatímetros, né? Tem ecobatímetros também, como eu mencionei já. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Ecobatímetros aí de 33, 30, 38 kHz, 15 kHz, 24. Então, existem alguns ecobatímetros que em algumas situações especiais, uma lama fluida, uma lama mais fininha, etc., eles conseguem penetrar e mostrar a espessura da lama. Eles não são feitos para isso, né? Um ecobatímetro, assim, teoricamente, ele não é um perfilador sísmico, mas em condições geológicas favoráveis ele pode dar resultados interessantes. Mas pensando em penetração visando resolução, na verdade as fontes acústicas ideais são os SBPs, aí, os 3,5, 7, 15 kHz, 24 kHz também tem, né? E os Chirps, hoje em dia o mais comum no mercado são fontes do tipo Chirp, são as fontes de perfilagem mais modernas, né? Existem vários tipos de Chirp, vários fabricantes aí no mercado, nós vamos mostrar alguns exemplos. Então esse aqui é por exemplo, um Kongsberg Simrad, é um ecobatímetro mostrando uma camada aqui de sedimento aqui de vários metros, né? Quer dizer, em princípio eu não teria expectativa de 15 kHz penetrando tanto na coluna sedimentar, mas condições especiais, com uma geologia aí favorável, ela pode penetrar mais de 10 metros aqui na coluna sedimentar. Isso aqui é um perfil que eu obtive lá em Santos com um ecobatímetro de 38 kHz, mostrando aqui uma camada de 3 metros de espessura, né? Tá vendo aqui, ó, esse aqui é o refletor do topo da camada e aqui o fundo do canal de navegação. Você veja aqui o perfil de 200 kHz, esse que está aqui embaixo, olha ele aqui, ó. Eu não consigo ver nada além dele, porque a frequência é muito alta, não penetra nada na coluna sedimentar, né? O de cima já é 38 kHz, além de ver a superfície aqui do contato da água com o sedimento, ele vê também a espessura da camada de lama depositada, né? Tá aí. Esse de baixo eu não vejo nada, tá? Então, aqui um outro registro, ó, com um ecobatímetro de 30 kHz, penetrando 6 metros na camada sedimentar. Também é relativamente surpreendente esse desempenho de uma frequência tão alta, né? Isso acontece, eventualmente ecobatímetros darem resultados de perfilagem bastante interessantes, né? Olha esse daqui. Esse aqui é um perfilador, não é um ecobatímetro, é um perfilador conhecido aí no mercado, é um Stratabox de 10 kHz, penetrando aqui mais de 17 metros numa coluna sedimentar de uma lagoa de decantação de uma empresa de mineração. Então, 10 kHz penetrando 17 metros, para mim é uma surpresa, mas acontece numa situação favorável. Esse registro foi obtido por uns colegas da Universidade de Brasília, que possuem esse equipamento num lago lá em Minas Gerais, um lago de decantação de uma empresa de mineração, um perfil bastante interessante. Você consegue ver aqui o fundo, né, aqui, ó, em azul, e o fundo da água, né, e aqui o fundo do lago. Então uma camada de sedimentos aqui de mais de 17 metros de espessura. Então, tá aí, né? Existem várias fontes no mercado que priorizam resolução. No Brasil existem muitas fontes como essa aí, que é um Editec 216, né? Certamente tem mais de 20 unidades dessa perfilando aí Brasil afora, universidades, algumas empresas. É uma excelente fonte acústica, né?
Tem fontes acústicas de 3,5 kHz, como essa daqui, ó, que está instalada num navio lá da FURG, no sul, né? Esse aqui é um chip da Teledyne, que é excelente também lida com frequências entre 2.800, enfim, esse espectro de frequência de resolução, entre 2 e 20 kHz, né? Que a maioria dos chips trabalha nesse espectro, né? Esse aqui é um chip da Meridata, que tem algumas universidades no Brasil, IPT possuem desse, a USP, UFBA, UFES, enfim, tem algumas universidades que possuem sistemas como esse, trabalham com frequências entre 2 e 20 kHz, dependendo do transdutor que você tem instalado. Sempre existe uma subjetividade nessa questão de utilização de fontes acústicas. Eu particularmente prefiro trabalhar com fontes acústicas de alta resolução fixas na embarcação. É uma opinião minha estritamente pessoal. Como fontes acústicas de alta frequência geralmente são empregadas em projetos onde a precisão da localização da informação é importante. E eu estando com ela fixa numa embarcação, eu consigo até mesmo colocar um GPS em cima dela, então eu saber exatamente da onde que ela está, da onde a informação está vindo, né? Se eu estiver utilizando uma fonte como essa que eu mostrei para vocês, essa daqui é um Teledyne, é uma excelente fonte, só que ela é tracionada num cabo de aço. Essa daqui também, ó, ela é tracionada boiando na superfície da água, então eu não necessariamente sei precisamente onde está essa fonte na hora que ela está sendo tracionada. Então, se você precisa dessa informação com uma precisão aí, vamos dizer, centimétrica, é melhor, na minha estrita opinião pessoal aqui, você trabalhar com fontes acústicas fixas na sua embarcação. Eu às vezes não consigo fixar. Eu comumente trabalho em ambientes muito restritos, lagos, pequenos lagos. Então o que eu faço? Eu instalo essas fontes acústicas num catamarã e eventualmente coloco até o GPS aqui em cima para eu saber exatamente onde esse catamarã está. Eu traciono ele na lateral ou lá atrás na polpa do barco, né? Então é uma forma de garantir precisão no posicionamento da embarcação. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando numa embarcação, eu fixei e comumente coloco um GPS aqui no topo para saber exatamente de onde eu estou perfilando, tá? O IPT e essas universidades que eu citei, elas possuem o chip, um duplo, que eu chamo de chip duplo. Eu trabalho simultaneamente com um chip que emite frequências entre 2 e 8 kHz e um chip que emite frequências entre 10 e 18 kHz, né? Eu acho interessante trabalhar com dois chips, faço isso já há alguns anos e quando alguém me consulta eu sempre recomendo, aliás eu recomendo sempre trabalhar com todas as frequências possíveis dentro da sua embarcação, se for possível. É sempre interessante você abordar o seu problema sob vários pontos de vista, quando você utiliza multifrequências, né? E hoje em dia, se eu tivesse que adquirir talvez um novo conjunto de fontes acústicas, provavelmente eu aumentaria essa frequência que traz mais resolução. Vou mostrar mais adiante aqui para vocês. Aqui é um perfil de uma fonte acústica como essa, 2,8 kHz, ó, mostrando aqui a topografia de fundo de um canal lá em Vitória. Esse registro foi obtido aqui pelos colegas da Universidade Federal lá do Espírito Santo, né? Mostrando uma camadinha aqui de lama, ó, de 1,5 m provavelmente, né? Então é um registro bastante interessante que prioriza resolução, tá? Eu estou fazendo um estudo aqui, o IPT, né? Estamos fazendo um estudo no lago aqui de Itaiaçupeba, aqui próximo de São Paulo. Todas essas linhas que vocês estão vendo aqui são os vários perfis que já fizemos com várias fontes acústicas, e uma delas é o chip. Então eu gostaria de reforçar aqui que o que eu já falei lá no começo, as fontes acústicas elas são muito interessantes, todas elas hoje. O que na verdade limita a atuação de uma fonte acústica ou a obtenção de uma informação daquela que você ideal para o seu projeto hoje em dia é basicamente a geologia do ambiente que você está investigando. Aqui é um caso de um reservatório, como a maioria dos reservatórios são áreas inundadas, né? Então uma cobertura de água hoje, nesse caso aqui, de 10 metros de coluna d'água. E isso o terreno anteriormente era um terreno de alguém, uma fazenda, um sítio, enfim, uma área ocupada. Então é um solo alterado. Então você não raramente você não encontra, é comum, você não vai encontrar uma camada sedimentar ali depositada. Então é um solo alterado. Então o sinal sísmico não consegue penetrar esse tipo de material e te dá as camadinhas sedimentares ali. Então
Às vezes você olha um registro desse aqui, você fica meio decepcionado. Pô, eu queria ver aqui as camadas sedimentares. Aquelas não existem, na verdade. É uma área, é um solo que foi inundado com uma coluna d'água e pronto. Você não tem ali... Se eventualmente você tiver um rio chegando ali, trazendo sedimento diariamente durante muitos anos, você pode acumular ali um delta, né, com sedimentos arenosos, etc. E você eventualmente detectar essa camada sedimentar. Mas não é o caso desse reservatório, por exemplo, né? Que você olha aqui o registro, você vê perfeitamente o fundo aqui é a água, né? O fundo do reservatório, mas não identifica claramente refletores mostrando acúmulo de sedimento. Provavelmente porque não existe muito sedimento acumulado nesse reservatório, tá? Por outro lado, esse é um registro em outro local mostrando o fundo aqui isso aqui é lá na Finlândia, né? Numa área no Golfo da Finlândia. Tá vendo? Usando uma fonte acústica, empregando aqui sinal entre 2 e 8 kHz, né? Mostrando camadas sedimentares nos primeiros aqui, ó, 14, 15 metros, né, de espessura. Talvez até aqui, ó, esse refletorzinho talvez seja até um embasamento rochoso. Ele não está muito bem definido, claro, essa frequência ela é muito alta em termos de penetração, né, para penetração, 2, 8 kHz, você pode até penetrar 15, 20 metros, dependendo da geologia, mas nesse caso aqui, eu estou vendo bem aqui as camadas sedimentares depositadas, né? Mas o embasamento ele tem certa limitação. Talvez aqui seja o contorno do embasamento, mas com certa limitação por conta de ser uma frequência um pouco alta, né? Uma frequência que prioriza resolução, tá? Então nesse caso aqui, estou usando um chirp de baixa frequência, que é low frequency, 2, 8 kHz. Então eu consigo ver o fundo, claro, várias camadas, né? Interpretei algumas aqui, mas poderia definir até mais camadas aqui intermediárias, né? E provavelmente o embasamento aqui. Não está tão nítido, mas talvez o embasamento seja exatamente aqui, né? Curioso é que existem hoje, essa é a evolução tecnológica, né? Permite, todo ano aparecem no mercado fontes acústicas mais interessantes. E esse é o caso. É uma fonte acústica, um chirp de 20, lida com frequências entre 20 e 50 kHz, desenvolvidos lá pelo pessoal da Meridata, que é uma empresa finlandesa. Esse chirp não tem nenhum ainda rodando aqui no Brasil, nem na América do Sul, né? Um chirp novo no mercado. Esse espectro de frequência que ele lida não é um espectro previsto teoricamente para lidar com perfilagem, é um espectro mais relacionado com batimetria que com perfilagem, mas nesse caso específico foi desenvolvido hardware, softwares, etc., que possibilitam que essa frequência penetre na coluna sedimentar. Nesse caso aqui vocês estão vendo vários refletores aqui, até pelo menos 14, talvez até 15 metros de profundidade, né? O embasamento, de novo, isso aqui é o mesmo registro na área anterior que eu mostrei para vocês, é o mesmo registro. O embasamento aqui está mais precário ainda, vamos dizer, para identificar, até por conta a frequência é mais alta, tem mais dificuldade ainda de penetrar na coluna sedimentar. Por outro lado, certo? A resolução é incrivelmente melhor, né? Se eu conseguir traçar aqui os refletores, certamente eu traçaria muito mais refletores do que no registro anterior. Se você comparar, claro, o embasamento, ele está pouco definido porque a frequência é alta, mas se a gente... Inclusive dá para ver até aqui alguma coisa que eu não sei se tem alguma coisa enterrada aqui, tá? Nesse registro aqui. Então se a gente for comparar o registro primeiro que eu mostrei para vocês e esse registro, olha a diferença entre um e outro, né? Esse registro aqui é excelente. Esse registro usa o chip 2,8 kHz, que é a maioria dos chips que existem no Brasil. Excelente registro, só que se você comparar com o registro de um equipamento mais moderno, que é esse chip 20, 50 kHz, olha o nível de detalhe das camadinhas sedimentares. Eu consigo definir aqui camadas de 3, 4, 5 centímetros de espessura. Nesse outro aqui, não consigo chegar nesse nível de precisão. Talvez... se eu medir aqui 15, 20, 25, 30 centímetros, essa ordem de grandeza. Aliás, essa anomalia que está aqui, claro que nesse registro eu estou vendo que tem algo estranho aqui, tá? Enterrado. Nesse registro aqui, esse algo estranho está muito melhor definido, né? Eu continuo sabendo o que é, mas o contorno está muito melhor definido. Então, trabalhar com esse nível de frequência é bem interessante. Esse é o transdutor, ele é instalado naquele mesmo equipamento que eu mostrei para vocês e lida com frequências altas. Talvez se eu tivesse que reequipar o nosso equipamento com um novo transdutor, talvez eu substituísse esse equipamento aqui, o chip 10, 8 kHz, por um chip 20, 50 kHz. Ambos
transdutores, tanto 10, 18 como 20 e 50, tem por objetivo resolução. Só que esse aqui, evidentemente, é muito mais, resolve melhor, ele tem uma capacidade de resolver maior, se, claro, a geologia for favorável. Se eu usar um equipamento de 20 e 50 kHz naqueles ambientes que eu mostrei para vocês, onde eu não estou vendo nenhum refletor com o equipamento de 10, 18 kHz, provavelmente eu não vou ver também com o 20, 50, tá? Porque se não existe uma estratigrafia clara, certo? Eu não vou ver nem com o 2.8, nem com o 10.20, nem com o 20.50, tá? Então, faz parte, o equipamento ele tem a performance dele desenhada de uma forma clara, certo? Agora, o ambiente geológico não, o ambiente geológico é que vai definir qual é o resultado que eu vou obter com esses meus perfiladores, né? Hoje em dia, a modernidade ainda, eu já falo sempre isso, já falei isso em várias oportunidades, permite que você, se você não quiser escolher a fonte acústica melhor para o seu projeto, há a possibilidade de você trabalhar com todas. Claro que isso custa caro, o investimento é muito maior, mas existem softwares hoje que administram várias fontes acústicas trabalhando simultaneamente. Então, na dúvida, você coloca tudo que você tem dentro do seu barco e depois você vai analisar sob o ponto de vista da resolução, ponto de vista da penetração, sob o ponto de vista da análise dos dados de superfície, de side scan, de multibeam, etc. Então, por exemplo, nós no IPT, nós temos lá 2 chip, temos um boomer, tem side scan, eco batímetro. Eu trabalho sempre que possível, eu coloco todas as ferramentas dentro do barco. Então, quando eu desço da embarcação e vou analisar meus dados, eu tenho dados em todo o espectro de frequência, desde 500 Hz, 400 Hz, que são dados do boomer, até 500 kHz, que são dados do sonar de varredura lateral. Eu tenho à minha disposição toda a informação acústica do ambiente que eu investiguei, então eu posso observar meus dados sobre os pontos de vista de resolução e penetração, que é o trabalho, que na verdade, do meu ponto de vista, é a forma ideal de você trabalhar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui recente, que é bem interessante. Isso aqui é um lago lá na Finlândia, é um lago de uma empresa, próximo de uma empresa de mineração, que recentemente sofreu, como sofreu aqui os lagos aqui no Brasil, nos acidentes que tivemos recentemente. Nesse caso aqui, uma barragem acabou tendo problemas, rompimento, etc., por excesso de chuva, e um volume adicional de sedimentos foi carreado para esse lago. Então foi feito um levantamento geofísico no lago, que é essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Justamente para tentar avaliar o volume de material que foi depositado no lago, tá? Consequência desse processo, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um perfil sísmico. Eu vou diminuir um pouquinho aqui só para vocês observarem. À medida que eu ando aqui no perfil, ó, eu estou me vendo ali no mapa, no perfil, né? Eu vou encobrir esse mapa só para facilitar a visualização. Esse aqui é um perfil obtido com uma fonte acústica do tipo CHIRP, que lida com frequência entre 2 e 8 kHz. Quer dizer, um perfil feito por um equipamento que existem várias empresas, universidades no Brasil que possuem, tá? Então, é interessante, quer dizer, esse perfil você está vendo claramente aqui a coluna d'água. Nesse caso aqui, ó, tem 10, 20, tem uns 15, 16 metros de coluna d'água, né? E vários refletores. Então, se eu quiser já interpretar esse perfil, eu poderia vir aqui, ó, começar a interpretar. Então, por exemplo, aqui deve ser o topo de uma camada, né? Tá? Vamos imaginar que aqui tem uma camada vamos pensar aqui numa camada de lama, né? Então isso aqui é uma camada de lama. Eu vou inserir outro refletor aqui, porque eu estou vendo aqui que tem um refletor aqui, ó. Talvez seja o topo de uma camada. Eu estou fazendo de uma forma mais imprecisa, só para fazer uma demonstração aqui para vocês. Uma areia fina, talvez, né? Eu posso fazer isso com mais capricho, evidentemente, mas talvez aqui tenha um refletor também, talvez uma areia grossa, né, no fundo aqui desse canal, né? Pô, aqui uma areia grossa, né? Esse contorno aqui provavelmente é um embasamento rochoso, então eu posso delinear aqui. Eu estou fazendo de uma forma bem simples, bem rápida, apenas para demonstrar aqui para vocês, né? Então aqui talvez seja um embasamento rochoso, né? Enfim, eu posso fazendo uma breve interpretação aqui, ó, a minha estratigrafia desse lago talvez seja essa. Aqui ainda tem uma camada aqui, né, em cima de lama, um pouco mais transparente, talvez uma lama fina, talvez seja até a lama que foi depositada nesse evento recente, né? Esse registro foi obtido agora
há 3 semanas, né? Esse acidente ocorreu recentemente lá na Finlândia. Eu tive recentemente reunido com o pessoal da Finlândia aqui em São Paulo, eles vieram dar um treinamento aqui e tive a oportunidade de adquirir esses dados que eles deixaram para mim, para eu analisar, enfim, para eu fazer justamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, mostrar como é interessante trabalhar com esses equipamentos em lagoas como essa daqui, em lagos como esse, né? Então o interessante, eu vou tirar esses refletores aqui por um momento, só para facilitar as próximas coisas que eu quero mostrar para vocês. Então, esse aqui é um perfil obtido com o boomer com o chirp 2.8 kHz, né? O registro com o boomer foi utilizado aliás, desculpa, esse aqui é o registro com o boomer, eu falei chirp 2.8 kHz, me enganei, é um registro com o boomer, né, que trabalha com frequências entre 500 e 2.000 Hz. O registro com o chirp 2.8 kHz é parecido, eu também identifico aqui várias camadas sedimentares nesse registro, tá? E eu gostaria de insistir aqui com vocês nessa camada transparente sismicamente que tanto aparece nesse registro do chirp 2.8 kHz como no registro do boomer. Tem uma camada aqui, o fundo, né, do canal, aqui uma camada transparente e aqui as camadas sedimentares. Se você olhar no registro do chirp de baixa frequência também, você vê várias camadinhas e aqui uma camada transparente. Essa camada transparente, ela deve ser um material lamoso, etc. que tanto o boomer com frequências entre 500 e 2.000 Hz e o chirp com frequências entre 2.000 e 8.000 Hz não conseguem delinear o que tem aqui, tá? Agora, esse chirp moderno que também foi empregado nesse trabalho, certo? Que é o chirp estou chamando aqui de ultra high frequency, que trabalha com frequências entre 20 e 50 kHz, né? Olha o perfil desse chirp. Você percebe, é fácil de observar aqui que está vendo que está traçado aqui o embasamento rochoso em vermelho. Essa informação eu trouxe ela do boomer, na verdade, né? Do registro do boomer. O chirp também, vamos observar lá só para lembrar. Ó, o chirp de 2.8 kHz também permite identificar o boomer, a frequência dele consegue atravessar, mas fica mais claro no registro do boomer, que é uma fonte com menor frequência, penetra mais. No registro de alta frequência, que é esse que eu estou mostrando para vocês, a minha interpretação continua aí, mas eu, de fato eu não consigo ver o embasamento nela. Claro, essa frequência aqui é 20 e 50 kHz, é muito alta. Em compensação, fácil de observar, olha só o nível de detalhe das camadas sedimentares identificada naqueles perfis que no chirp, por exemplo aqui, está completamente transparente. A frequência entre 2 e 10 kHz não consegue ver estratos aqui. Agora, na frequência de altíssima, que estou chamando aqui de ultra high frequency, super high, enfim, tem vários nomes aí que não existe um nome apropriado aí para esse tipo de fonte, mas enfim, é uma fonte que lida com espectro de frequência fora do contexto mais comum, né, entre 20 e 50 kHz. Olha o nível dos estratos identificados aqui. Então, para estudos de reservatórios, onde a preocupação é justamente as camadinhas sedimentares mais recentes, né, ou no caso de reservatórios como esses que vão ser estudados agora a partir dos acidentes, aí, seja lá de Brumadinho, ou lá de Mariana e outros. Eu estou trabalhando num reservatório de água aqui também. Existe a preocupação de conhecer exatamente como está ocorrendo o processo de sedimentação dos lagos, né? E esses processos eles envolvem camadas bastante fininhas, porque ao longo dos anos são poucos centímetros de sedimentos que depositam no fundo do lago, né? Então esses equipamentos são bastante interessantes por esse nível de resolução que eles apresentam, né? Então esse aqui eu vou voltar aqui, colocar esse perfil menorzinho aqui só para facilitar, tá vendo? Ó, eu consigo observar aqui nesse software, né? Existem, não é objetivo aqui falar de softwares, né? Existem vários softwares no mercado que lidam com informação sísmica, seja site-scan, seja perfilagem, enfim. Esse software aqui particularmente, que é o MDPS, que é um software finlandês também, ele me permite avaliar várias fontes acústicas simultaneamente e, claro, eu observando o perfil aqui eu sei exatamente onde eu estou lá, consigo colocar um mapa aqui de background, como faz a maioria dos softwares, né? Esse aqui ele tem essa característica interessante que é
poder analisar várias fontes acústicas no mesmo momento da interpretação, né? Eu posso proceder minha interpretação baseada num registro de boomer, continuar a interpretação num registro de chip de alta frequência. Eu posso vir aqui agora e inserir novos refletores, porque agora eu tenho um refletor com mais resolução. Então posso vir aqui, ó, e colocar, interpretar refletores novos, vir aqui, né, outro refletor, enfim. Posso continuar meu processo de interpretação colocando novos refletores, né? Então vem aqui, ó, vou colocando quantos refletores eu quiser, certo? Coisa que talvez eu não conseguisse fazer usando um registro de boomer, por exemplo, que eu não vejo nada na coluna aqui, certo? Ou um registro de chirp de baixa frequência. O dado fornecido não me permite observar refletores. No caso do alta frequência me permite. Então eu continuo a minha interpretação, a mesma interpretação em diferentes tipos de registros. Isso me parece bastante interessante. Então é isso. A ideia era essa, 35 minutos aqui de vídeo, mas a ideia era justamente tentar mostrar como essa parte da geofísica, que é a sísmica, que é a perfilagem sísmica contínua, que lida com frequências entre 2 e agora 50 kHz, né, podem trazer informações que acredito podem ser úteis em estudos de projetos, estudos de lagos, de reservatórios de água, lagos de mineração, rios, né? Mesmo em áreas portuárias, né? Hoje em dia também é super importante você estudar as camadas de lama fluida, etc. Talvez esses equipamentos aqui possam ajudar bastante nesse tema. Eu agradeço a atenção de vocês e de ouvirem aqui os 36 minutos, né? Então eu vou encerrar por aqui. É isso.